E tem muita gente perguntando também, presidente, sobre o Fred. O que houve que o Fred sumiu? O que aconteceu com o Fred? Onde está o nosso ídolo? Inclusive o Fred saiu brigado do Fluminense e tal. Cara, zero. Tudo que a gente falou foi a mais pura verdade. O Fred estava com problemas familiares importantes. Enfim, precisou sair, se afastar. E tanto é verdade que você vê que, não sei se você sabe, o Fred está morando em Londres. Foi morar 1 ano em Londres para, enfim, levar a família lá para, enfim, passar 1 ano morando, para, enfim, melhorar o inglês, essas coisas que às vezes a gente faz. A gente fala direto, a gente falou... por isso que ele não veio aqui ainda. Porra. Ele tá em Londres, tá morando em Londres. É o nosso sonho. E tá mó barato, tá levando uma vida... Perguntei, falei com ele semana passada, retrasado, falei, e aí, capitão, como é que tá? O que você tá fazendo de bom aí? Ele falou, presidente, porra, eu saio de manhã cedo, levo meus filhos na escola de bike, depois eu volto, faço aula, depois eu busco meus filhos, depois eu faço aula de novo, à noite eu saio pra jantar. E o futevôlei? Não, o futevôlei tá sem. Mas tá morando em Londres, enfim. Na verdade, ele não saiu pra trabalhar em lugar nenhum, nem pra buscar outro caminho. Ele tava realmente passando por algumas questões pessoais. Já vínhamos conversando. Eu tentei demovê-lo, assim, muito da ideia. Foi uma despedida... No dia que ele realmente saiu, que foi na véspera do jogo do Grêmio, eu acho, da Libertadores, foi uma despedida muito, muito emocionante, assim, muito dolorida, assim, porque a gente tinha uma convivência diária, saía para almoçar, enfim, saía para jantar depois do CT, ficava até tarde lá trabalhando, depois ia, enfim, além do tantos anos que eu tenho de convivência com ele. E as pessoas aí especulam um monte de coisa, enfim, um dia se você quiser perguntar para ele, ele vai te contar a mesma história, porque essa história é verdadeira. Inclusive, essa semana eu mandei uma mensagem para ele, porque... fez 5 anos que ele voltou, né? Que ele voltou, né? E, enfim, a minha mulher, ela é fotógrafa, enfim, ela trabalha com essa questão também de edição de imagens. E lá em 2020 ela tinha feito uma edição de imagens, assim, porque a minha filha mais velha, enfim, é o maior ídolo da vida dela, etc. Ela tinha feito uma edição de imagem na época do retorno dele, né? E aí ela mandou pra mim esse vídeo que ela fez em 2020, sabe? E aí, enfim, eu peguei o vídeo, está aqui. E aí eu mandei pra ele, assim, sabe? Falei... Acho que não tá mais aqui. Eu mandei pra ele falando, cara, olha esse vídeo aqui de 2020. Enfim, tá não. Saudade de você, etc. Minhas filhas também, todo mundo. Aí ele, porra, presidente, tô aqui na minha vida aqui, mas daqui a pouco tô voltando. Então, assim, cara, ele não... Eu acho, sinceramente, que o Fred... Assim, quem sou eu pra falar da vida dele, né? Enfim, mas eu acho que daqui a pouco, quando ele voltar... Eu já falei isso pra ele, eu acho que o futuro dele ou é na televisão, assim, se ele não quiser ficar no campo, né? Porque seria um grande treinador, ou numa resenha dessa aqui. Eu acho que ele seria incrível. Já está convidado. Não, inclusive a gente tá... Não, mas eu acho que tinha que chamar ele pra ser sócio. Não. Olha só. Esse rapaz aqui tá saindo da mesa, ele tá indo pra Brasília. O Fred já por estou favor. em Brasília. Já tem um lugar do Patrick. Já tem um lugar da mesa do aqui. Patrick. Cara, eu acho que a cara dele, sabe? Assim, ele trabalhar com televisão, ele é um cara muito bom pra fazer anúncio. Eu acho que... Aí sim, se ele quiser fazer a loucura de virar treinador, né? Mas eu acho que ele vai mais pra esse caminho aí do entretenimento. Não, acho que não só do entretenimento, mas de repente pelo mesmo caminho do Felipe Melo, assim, eu iria pra isso. Falando em Felipe Melo, e aí, o que você tá achando? Pô, tá muito bom, né? Precisamos achar outro Felipe Melo, presidente. Precisamos achar outro. Não, a gente precisa achar de outro. A gente precisa achar um Felipe Melo por elenco. O Felipe Melo era Felipe Melo na força da natureza. Eu sinto falta daquele jogador que, pelo juiz lá, que briga, que enche o saco. Do Fluminense nos últimos anos. E o Felipe Melo comentarista aí. O Felipe Melo é absurdo. Ele é um craque, né? Em todos os sentidos. Ele mudou. Presidente, quando ele chegou, eu já falei isso, quando ele chegou no Fluminense, ele falou assim, porque eu vim aqui pra ganhar a Libertadores e eu ri, pô. Falei, pô, cara, é um brincalhão. Ele chega no clube querendo fazer graça. Não que eu não acredite, mas, pô, era muito difícil imaginar isso. E, pô, esse cara mudou a aura do Fluminense, cara. Então, mas você lembra, é isso que eu te falo de planejamento, assim. Você lembra das entrevistas que eu dei quando eu trouxe esses jogadores, o que eu falei, assim, no final de 2021, a gente bateu ali na quarta de final da Libertadores. Da Copa do Libertadores e da Copa do Brasil. Ele foi eliminado pelo Atlético Mineiro, foi o campeão, e depois foi pelo Barcelona de Guayaquil. 21. E fomos vice-campeões estaduais. E aí, assim, óbvio que o nosso time custava quase 3 vezes menos do que custa hoje, do que custava na Libertadores. Mas eu perguntei pro Paulo Angione, falei, Paulo, porra, você com mais de 40 anos de experiência, porra, ganhou tudo. Paulo foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras, Paulo foi campeão brasileiro pelo Corinthians, ficou 17 anos no Vasco, ganhou tudo lá. Falei, cara, com a tua experiência, assim, o que você acha que tá faltando pra gente, porra, ser campeão? E aí ele falou, cara, eu acho que a gente tá precisando, assim,
de uns jogadores que ganham título, assim. Aquele jogador que chega e ganha título, sabe? Ele falou, e aí vai na criatividade nossa, da gente... E aí, enfim, eu tinha tido um episódio em 2021, num jogo que a gente ganhou de 2-1 do Palmeiras, 2 gols do Iago, que marcaram um pênalti a nosso favor e o Felipe Melo desmarcou o pênalti. Quando o Fred entrou no vestiário, ele falou, presidente, traz este maluco pra cá. Assim, eu não aguento mais jogar contra esse cara. Ele manda no árbitro, ele manda no pênalti que ele volta, ele manda no VAR. Ele é chato pra caceta, ele dá porrada. Ele é um cara insuportável. Eu não quero mais jogar contra ele. Ou ele para, ou você traz ele pro Fluminense. Isso foi lá no jogo do Iago. Eu fiquei com aquela porra na cabeça. Falei, caralho, essas coisas que o Fred conhece muito mais isso do que eu. Conhece campo, porra, vestiário. Falei, cara, o Fred falou, eu guardei. Aí guardei. Aí teve a questão do Fábio. Aí quando eu fui no Felipe, eu contei essa história pra ele. Porque eu faço muito isso quando eu contrato jogador, assim. Eu não falo só da parte financeira, eu conto os motivos que estão me levando àquele movimento. Falei, cara, eu tô contratando você. Eu quero contratar você, cara, porque assim, a gente decidiu esse ano que a gente vai ser campeão em 2022, a gente precisa trazer jogador campeão, né? Pra juntar aqui que o nosso time já tá se moldando pra ficar bom. Tô indo no Fábio, falei pra ele, porra, tô indo em você... Já trouxemos o Cano, já temos o Ganso. A gente precisa montar assim, um time de vencedores, que já o cara é acostumado a levantar taça. E aí, enfim, a gente negociou. Ele me surpreendeu muito positivamente, porque ele queria a camisa... 52. Não. A camisa 52 fui eu que ofereci a ele. Tá. Ele queria, acho que a 30, depois ele jogou com a 30. E aí eu falei pra ele... Era do Palmeiras. Aí eu falei, Felipe, não tem como ser a 30, porque aqui a 30 tá ocupada. Mas eu queria te propor uma, que é a 52. É aquele jeitão dele, né? 52 por quê, presidente? Pô, por que 52? Eu falei, cara, 52 porque a gente tá fazendo 70 anos do título mundial nosso de 52 e eu acho que ia ficar perfeito em você, né? Aí ele falou, tá bom, deixa eu pensar. Cara, 20 minutos depois o cara me mandou toda a história do campeonato de 1952. Ele foi pra internet ler, né? Falou, presidente, li tudo aqui, fantástico, muito obrigado. Fala assim mesmo. Ele deve estar, deixa eu ver se esse cara tá me falando a verdade, que existe esse título. E aí, cara, ele foi, pegou 52, né? Aí depois ele me deu, eu uso isso muitas vezes no vestiário, né? Assim, falo muito isso às vezes quando a gente ganha uma taça, depois que eu aprendi isso com ele, quando a gente ganhou do Resende lá, tem uma história boa pra cacete. Esses jogos assim, são os jogos mais preocupantes, né? Porque você fala, pô, tô jogando em Volta Redonda contra o Resende, a gente, pô, ia ganhar. Aí as pessoas, assim, eu tenho na churrasqueira da minha casa o pôster da Taça Rio de 2020, que ninguém se lembra que a gente ganhou. Que é a primeira taça que eu levantei como presidente, que a gente ganhou nos pênaltis do Flamengo, certo? Por que Jorge Jesus. Isso. Por que aquele título é emblemático? Vocês vão se lembrar que a gente ficou recolhido na pandemia, não treinou. O Flamengo desrespeitou. E aí a gente tinha muito menos dias de treino. Foi. Certo? A gente fez um trabalho, vocês sabem, na pandemia, enfim, né, a favor da vacina e etc. Bem legal. Do uso de O máscara. Fluminense não mandou nenhum funcionário embora. Foi o único clube que não demitiu funcionários. embora. E aí, cara, eu tenho aquele título assim, como primeiro título, né, o Maracanã vazio, né, aquele hospital de campanha do lado ali. Aquele título é muito importante pra mim, assim, apesar de não ser um título relevante do ponto de vista do futebol. Mas ter ganho aquela Taça Rio ali, assim, uma coisa que me marcou, porque então na parede da minha churrasqueira, onde eu tenho as camisas que o Fred me deu, enfim, onde agora tem o posto da Libertadores, tem uma placa que eu ganhei da Libertadores, mas eu não tiro, sabe? E certa vez eu estava até falando com o Odair no telefone, porque a gente ficou amigo, e eu falei, cara, só pra te dizer que eu ainda tenho até hoje aqui o pôster, coisa e tal, daquele título. Ele falou, pô, que legal, mas por quê? Eu falei, cara, porque aquilo é a primeira taça que a gente levantou no início do trabalho, assim. E o título da Taça Guanabara de 2022, ele é incrível, assim, porque, assim, a gente foi jogar aquele jogo contra o Resende e eu fiquei preocupado, sabe, cara, assim, porque, contra o Resende, em Volta Redonda, porra, de repente, né, os caras, né, vão achar a gente, faz parte do ser humano, né, tipo assim, pô, vamos ganhar. E aí foi engraçado pra cacete, porque falei, pô, preciso dar uma motivada nos caras, sabe? E já tinha prêmio pra ganhar o título, mas eu falei, cara, eu vou fazer uma premiação extra aí, assim. Se a gente ganhar, a cada gol que a gente fizer, eu vou dar mais um pedaço, assim, que eu quero ser campeão, mas eu quero ser campeão com louvor, assim, eu quero ganhar bem o jogo. Porque eu tava
bem preocupado, assim, sabe? De questão motivacional mesmo, assim. E era muito engraçado, cara. Volta Redonda, o estádio é pequeno, né? Cada gol que eles metiam, o Felipe Melo fazia assim pra ele. De dentro do campo. Tipo, aí, porra, aumentou o prêmio. Né? E aí ele falou uma frase linda no vestiário, cara, assim. Quando botou a taça, assim, ele virou pros caras e falou: sabe qual é o título mais importante da nossa vida? Aí os caras não, ele falou: o próximo. Então hoje o mais importante é esse aqui. Desfrutem, comemorem. Vai ter um monte de gente dizendo que não vale de nada. Mas ganhar a taça tem sabor. Depois que você ganha a primeira, e aí você vê, cara, que o cara é talhado pra isso, sabe? Assim, Absurdo. porra, dali em diante, a gente foi campeão estadual, depois a gente ganhou a Libertadores, ganhou outro estadual, ganhou a Recopa. Porque o cara gosta de ganhar, ele sabe ganhar, sabe? Não é só gostar de ganhar. Como o Fábio sabe ganhar título, como o Ganso sabe ganhar título, né? Como o Cano sabe, como o Arias agora sabe também. Então, assim, ele é um cara espetacular, né, cara? Ele vai ser o nosso, aproveitando aqui, acho que você já falei sobre isso, mas ele vai ser o nosso embaixador lá no Mundial. Já Vai participar de alguns eventos lá com a torcida. Maravilhoso.